Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera Magalhães, olha lá, ela lá, na tela, aqui com a gente. Tudo bem, Vera? Tudo bom, Sardenberg, a Cássia também. Boa tarde para vocês, boa tarde para os ouvintes e para os espectadores. Boa tarde, Vera. Então, Vera, o assunto é Bolsonaro e o PL. A impressão que dá, pelo que você comenta, é que os dois estão se metendo numa enrascada, né? É uma enrascada calculada ali, o Sardenberg. Eles não têm muito para onde ir, olharam, fizeram ali um cálculo que pode ser conveniente estar junto. Sabe como é o tipo de casamento ainda mais de conveniência. Sabe aquela pessoa que está morando ilegal num país, que precisa se casar para obter o green card, e depois vão se separar e nunca mais vão se ver? Parece mais ou menos isso. Hoje eu ouvi de um dirigente do PL o seguinte resumo da ópera. O sonho do Valdemar é ele eleger 60 deputados com o Bolsonaro e o Lula vencer a eleição. É mais ou menos assim que o negócio tá. O Valdemar pediu esse tempo da filiação que estava anunciada agora para o dia 22 para fazer cálculos, né? E para tentar parar algumas arestas. Mas ele, como dono do PL, não precisa de carta branca para fechar com quem ele quiser. Se ele quiser fazer qualquer coisa com o PL, ele vai lá e faz. Ele é o dono do partido e dono de todos os diretórios estaduais. O que ele estava pensando era o seguinte cálculo: eu perco mais deputados ou eu ganho mais trazendo o Bolsonaro? Ele deve perder 6 deputados, Sardenberg. Eu fiz aí um levantamento com vários dirigentes e deputados do PL com os quais eu conversei. Ele vai perder um deputado em Alagoas, um em Roraima, um no Pará, um no Piauí, um no Amazonas e um no Ceará. Desses daí, o mais vistoso de todos é o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que deverá deixar o partido porque não tem clima para coabitar com os bolsonaristas. Então, ele perdendo esses 6, ele vai ganhar quantos? Vai ganhar de cara vários dos bolsonaristas que ainda estão espalhados por aí. Estão no PSL, estão em outros partidos. Então, nesse jogo imediato, ele mais ou menos empata. E o que ele está pensando é que para o ano que vem, ele vai ser beneficiário de um efeito similar ao que aconteceu com o PL. Mesmo que Bolsonaro não ganhe as eleições, ainda existe esse eleitor bolsonarista e ele imagina que vai fazer uma bancada grande. Esses 60 seriam o cálculo que ele tem em mente. 60 deputados? 60 deputados. Hoje o PL tem 43, então seria um crescimento significativo. Não um crescimento maluco como foi o do PSL, mas seria bem grande. Diga, cara. E esse pessoal que pode debandar, vai para alguma sigla em comum ou eles vão se pulverizar por aí? Vão se pulverizar por partidos da base, partidos oposição ao Bolsonaro, ou mesmo partidos da base, mas que não tenham o carimbo do Bolsonaro lá. Por quê? Porque essa filiação dele vai atender às realidades locais. Um exemplo, em Alagoas, o PL tem o ex-ministro do Michel Temer, o Maurício Quintela, que atualmente é secretário de infraestrutura do Renan Filho. Renan Filho e Renan Calheiros são inimigos do Bolsonaro. Aí, nesse caso, é o Bolsonaro que veta que o partido esteja no palanque da família Calheiros em Alagoas. Então, vão sair este secretário e o deputado federal, o único deputado federal que existe no PL, que também é renanzista. Esses deverão ir para o MDB, já vão ficar no partido da família Calheiros. Marcelo Ramos vai sair do PL porque não tem o controle do partido no estado e ainda vão vir vários bolsonaristas que podem até tirar o espaço dele, tirar o eleitorado dele. Para onde ele irá? Não é para o MDB nesse caso, porque ele não está no mesmo grupo do Eduardo Braga, que é um senador do MDB que vai ser candidato ao governo do Amazonas. Então, tudo isso vai atender às realidades locais. No Piauí, o deputado que vai sair porque é aliado do PT, aliado do governador Wellington Dias. Então, irá para algum partido da base petista, não para o PT. Então, é assim que a coisa vai se moldando, uma pulverização de quem sai e uma concentração dos bolsonaristas no PL. Mas mesmo assim, Sardenberg e Cássia, ninguém ainda dá por certo que está batido o martelo que o Bolsonaro vai.
e que ainda que ele vá, ele fique lá até a eleição. Tem um prazo final para filiação que vai até o início do ano que vem. Então, até lá, ninguém descarta a chance dele ir e sair, ainda ir com outro destino até a eleição. Agora, a questão é o seguinte, duas questões. O Bolsonaro precisa do PL, né? Ele precisa de um partido, né? Não necessariamente o PL. Mas de um partido que lhe dê, enfim, se for um nanico, ele tem pouca coisa a ganhar. O PL não é um nanico, é um partido médio hoje em dia, né? Bem maior do que era o PSL quando ele foi candidato pelo PSL. E o que ele calculou ao se aproximar do PL é um que já estava na base, já faz parte do Centrão, já estava ali nesse consórcio com o Lira e etc. Segundo, que ele tinha a chance de ter o PP como vice. Então aí ele já teria 2 partidos, já aumenta o tempo de TV, já aumenta o fundo partidário. E terceiro, foi justamente essa possibilidade de tirar o PL do palanque do Lula. Isso também entrou no cálculo do Bolsonaro. Daí porque essa aposta de que o Valdemar, que é tão próximo do Lula, sempre foi, torce lá no fundinho da alma dele para que o Lula se eleja. Mas isso também vai ser um problema. Ele hoje tem um partido que todo obedece ao seu desígnio. Com o Bolsonaro lá, a gente sabe que esse coreto fica bagunçado imediatamente. O Bolsonaro vai trazer um fator de instabilidade para esse partido, que é um partido de um homem só, um partido de um cacique. Aconteceu também no PSL. O PSL era um partido do Bivar. Quando entraram os bolsonaristas, começou uma disputa entre a ala do Bivar e a ala dos bolsonaristas. Isso automaticamente vai acontecer no PL depois das eleições. Mas como o fundo partidário e o fundo eleitoral são calculados com a bancada da eleição, isso não importa muito para ele. Se ele eleger 60, ele ganha o dinheiro de 60, ainda que ele tenha que expulsar uns 20 depois. Então é esse balaio de gatos que é a política partidária brasileira, Sardenberg. É tudo feito com um cálculo, com a calculadora ali, num balanço de perdas e ganhos. Não tem nada de ideológico ou programático nesse samba aí, não. Exatamente. É aquela história do Centrão, né? De São Paulo para baixo é Bolsonaro, de São Paulo para cima é Lula, né? É bem isso. Bem isso. Ainda agora o Bolsonaro dividiu um pouco esse baralho, né? Cortou um pouco esse baralho. Conseguiu o Arthur Lira, o Ciro Nogueira, então o PP está mais ou menos cooptado com ele. Mas também isso também é até a eleição. Se ele perder, ninguém vai chorar. Não vão derrubar uma lágrima. No dia seguinte já estão ali fazendo o Lzinho com o dedo e vida que segue, entendeu? Legal. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada. Desculpa estragar o almoço de quem nos ouve com essa política como ela é, mas é que é assim mesmo. Então tá bom. Até amanhã, Vera.